Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do bem. Pessoal, continuando aí esses assuntos de porcentagem, nós vamos agora ver acréscimos sucessivos. O que seriam acréscimos sucessivos? São simplesmente aumentos percentuais seguidos. A única observação que eu tenho que ter aí é a seguinte: cada acréscimo ele agirá sobre os acréscimos anteriores. Certo? Então, dessa forma, eu não posso, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um produto de R$ 100 que sofreu dois acréscimos sucessivos, quer dizer, dois aumentos, um primeiro de 20% e um segundo de 30%, eu não posso somar 20 com 30 e dizer que aumentou 50%. Porque, ó, o primeiro aumento foi de 20%. O segundo aumento de 30% vai agir sobre o valor dos R$ 100 e também vai agir sobre os 20% que aumentou antes. Então é um tipo de juros sobre juros. Certo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu tenho um produto que custa R$ 100, então quer dizer que cada real desse produto equivale a 1%, para ficar fácil. Então se eu tenho um produto de R$ 100, esse é o meu 100% inicial. Então ele vai sofrer dois acréscimos sucessivos. Um primeiro de 20% e um segundo de 30%. Então vamos para o primeiro aumento aqui de 20%. Vamos lá, pessoal. Muita calma nessa hora. Eu tenho o primeiro aumento que ele é de 20%. O que é que isso significa? Eu tenho os meus 100% que agora são os R$ 100, que é o valor do produto. Os R$ 100 são os 100%. Eu vou somar mais 20% a esse valor. Então, no final, eu vou ter 120% dos R$ 100, que é os R$ 100 mais os 20% de aumento. Então, 120% de 100 fica 120 sobre 100, que é os 120%, vezes os 100, que é o preço do produto. Certo? Corto o zero com zero, R$ 120. Então, se eu tenho um produto de R$ 100 e eu faço um acréscimo de 20%, ele vai se tornar agora R$ 120. Pronto, foi feito o primeiro acréscimo. Agora vamos fazer o acréscimo de 30%, o segundo aumento. Então, ó, eu tenho esse segundo aumento de 30%. Nos meus 100%, e agora aqui é que está o pulo do gato, esse 100% aqui, ele se refere ao valor imediatamente anterior, aos 120. Então, os R$ 120 são os meus 100% agora. Então, para esse meu novo 100%, os R$ 120, eu vou aumentar 30%. 100% mais 30%, 130%. Esse vai ser o valor final do preço, 130% dos 120. Então, ó, os 130% de 120, 130 sobre 100 vezes 120, corta 0 em cima com 0 embaixo, fica 12 vezes 13, 156. Então, esse é o valor final de um produto que custava R$ 100 e sofreu dois acréscimos sucessivos, o primeiro de 20% e o segundo de 30%. No item B aqui eu pedi a taxa efetiva de acréscimo. O que é isso? É simplesmente a porcentagem que houve de aumento ao final dos acréscimos. Então, de R$ 100, que era o valor inicial, para virar 156, quanto foi percentualmente o meu acréscimo, certo? Ó, eu coloquei R$ 100 aqui no começo exatamente para facilitar. R$ 100, certo? É meus 100%, então quer dizer que cada real equivale a 1%. Se no final eu tenho R$ 156, quanto foi que aumentou? R$ 56. Como cada real equivale a 1%, daqui para cá houve 56% de aumento. Vamos ver aqui direitinho. Vamos lá. Inicialmente o preço era R$ 100, que é meu 100% inicial. No final
o valor final foi R$ 156. Então houve um aumento de R$ 56. Esses R$ 56 de aumento, comparado aqui com os R$ 100 iniciais, certo? É 56% de aumento. Já que, como eu tenho um valor de R$ 100 equivale a 100%, cada real vai ser 1%. Então, R$ 56, 56% de aumento. Então, essa vai ser a minha taxa efetiva de acréscimo, a minha porcentagem de acréscimo no final. E eu posso chegar à conclusão que um aumento de 20%, seguido de um aumento de 30%, vai gerar um aumento de 56%, sempre. Certo? Então, ó, se eu somasse aqui, dava só 50%. Mas não é, porque os 30% agem também sobre os 20% inicial. Então, o aumento sempre vai ser um pouco maior do que a soma dos valores. 56% de aumento. Agora, você vai ter que fazer essas contas sempre dessa forma? Não, a gente tem umas formulazinhas para poder facilitar. Eu só coloquei o passo a passo aqui para você entender como acontece. Agora bora fazer da forma fácil. Aí, ó. Fórmula de acréscimos. O preço final é igual ao preço inicial vezes 1 mais o primeiro acréscimo, vezes 1 mais o segundo acréscimo, vezes 1 mais o terceiro acréscimo, vezes 1 mais o quarto acréscimo, até eu chegar no último acréscimo. Então essa fórmula vai ter o tamanho dependendo do tanto de acréscimos que for colocado. Como aqui eu coloquei 2 acréscimos, então ela vai só até aqui, ó. O segundo termo aqui com parênteses. A taxa efetiva de aumento. Quanto percentualmente eu vou ter de aumento no final? Eu vou pegar 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa. Esse mesmo pedaço que tem aqui em cima, ó, eu coloco ele aqui embaixo e no final subtraio 1. E ele vai me dar o valor percentual desse aumento total. Certo? Então, ó, aqui uma dica é: use as porcentagens na forma decimal. Eu acho que é a melhor forma de se fazer isso. Então vamos refazer o exemplo que a gente acabou de fazer agora usando as fórmulas. Então o meu produto tem o valor inicial de R$ 100 e há 2 acréscimos sucessivos, um de 20 e outro de 30. Então a primeira coisa que eu vou fazer é relacionar meus dados. O que é que a questão me dá? O preço inicial. O preço inicial é o P0, é R$ 100. Além do preço inicial, a questão também me dá 2 acréscimos. Acréscimo 1 e acréscimo 2. 20% e 30%. Que eu vou utilizar na forma de decimal. 20% é 0,20 e 30% 0,30. E a questão quer de mim o preço final e a taxa efetiva de aumento. Então bora lá. A minha fórmulazinha vai ficar com 2 termos desses, já que eu tenho 2 aumentos. Então minhas fórmulas ficaram assim, ó. Preço final é o preço inicial vezes 1 mais a taxa 1 na forma decimal, vezes 1 mais a taxa 2 na forma decimal. E a taxa efetiva de aumento também vou ter só 2 termos. Vê aqui, ó, essa multiplicação é essa mesma aqui, ó. Então, quando a gente calcula esse primeiro, a gente pode usar o resultado daqui para ajudar nessa conta de cá. Então, vamos para o primeiro aqui, vamos resolver só esse. Eu quero o preço final, eu tenho o preço inicial, que é 100, e as 2 taxas, que é 0,20 e 0,30. Você deve saber que 0,20 eu posso colocar só 0,2. Depois da vírgula, 0 no final, não serve de nada, certo? Não ajuda nem atrapalha. Então, 1 mais 0,2 vezes 1 mais 0,3. Somei dentro dos parênteses, então minha equaçãozinha ficou
preço final é 100, que é o preço inicial, vezes 1,2 vezes 1,3. Agora, antes de multiplicar com o preço inicial aqui, eu vou multiplicar só os parênteses. Certo? Daqui a pouco você vai saber por quê. Então, multiplicando 1,2 vezes 1,3, eu vou ficar. Multiplicado vai ficar, ó, 1,56. Certo? Guarda esse valor. Agora, multiplicando 1,56 com 100, R$ 156. Então, esse é o preço final. Certo? Achei a minha primeira interrogação. Agora eu vou achar a minha taxa de aumento efetivo. Aqui nessa questão tá fácil porque eu usei o produto com valor 100, mas nem sempre vai ser com valor 100. Então eu vou precisar usar essa formulazinha. Substituindo aqui, ó, os acréscimos 1 e 2 na forma de decimal. Então vai ficar 1 mais 0,2, que é 1,2, vezes 1 mais 0,3, que é 1,3. Você vê, ó, que essa multiplicaçãozinha é essa mesma que eu fiz aqui, ó, no item anterior. Então, por que eu multipliquei esses dois aqui? Para que eu possa pegar e aproveitar esse resultado para cá. Então, ó, vai ficar 1,56 menos 1, 0,56, que é uma porcentagem na forma decimal. Já que eu estou trabalhando com ela na forma decimal, eu encontro ela na forma decimal. Passa para a forma de porcentagem, 56%. Então, é só aplicar essas formulazinhas. Então, vamos aplicar de novo aí a fórmula nesse exemplozinho. Certo? Uma TV que custava R$ 1.200 sofreu 3 acréscimos sucessivos de 10%, 5% e 14%. Então ela custava 1.200, sofreu um acréscimo de 10%, aumentou um pouco. Em cima desse valor que ela passou a custar, houve outro aumento de 5%, e aí ela subiu mais um pouco. Aí em cima desse último valor, houve outro aumento de 14%. Então, vamos aqui juntar os dados da questão. Ó, essa técnica de você juntar os dados da questão é muito bom para você fazer questões dessas de acréscimos. Posteriormente vamos ter descontos e juros simples, juros compostos, e não só na matemática, principalmente na física, certo? E algumas questões de química que tem muitos dados, você reunir tudo em um canto só pode facilitar a sua visualização. Então, continuando aqui, o preço inicial é 1.200, os acréscimos, o primeiro foi de 10%, o segundo de 5% e o terceiro de 14%. Eu quero saber no item A aqui qual é o preço final desse produto. E no item B eu quero saber qual foi a taxa efetiva de aumento. Ora, eu tive um aumento de 10, um de 5 e um de 15. Se eu somar isso aqui, vai dar 34. Certo? Então, quando é acréscimos, eu tenho que saber. A minha taxa efetiva, ela vai dar um pouco mais do que esses 34. Porque eu tenho juros em cima de juros. Certo? Então, deixa isso aí para quando a gente for calcular o item B. Então, ó, as porcentagens aqui, eu vou usar elas na forma decimal. Então, vamos achar elas na forma decimal. Então, vamos lá. 10%, 0,10, que é a mesma coisa que 0,1. 5%, 0,05. Cuidado para não esquecer esse zero do meio. 0,5 é 50%. 5% é 0,05. 14%, 0,14. Então a minha formulazinha ela vai ter 3 elementos aqui, ó, que são os 3 acréscimos. Certo? Então, preço final é igual ao preço inicial, que é 1.200, vezes 1 mais o primeiro acréscimo, 10%, que é 0,1, vezes 1 mais o segundo acréscimo, que é 0,05, que é 5%, vezes 1 mais o terceiro acréscimo, que é 0,14, 14%. Somando dentro dos parênteses, o preço final é 1.200 vezes 1,1 vezes 1,05
vezes 1,14. Agora eu vou multiplicar primeiro somente os parênteses. Vou deixar os 1.200 para multiplicar depois. Por quê? Porque o resultado dessa multiplicação já vai me ajudar aqui, ó, para me saber qual é a taxa efetiva de acréscimo. Que é simplesmente você pegar o que está depois da vírgula aqui. Mas vamos continuar. Multiplicando esses três vai dar 1,3167. Agora eu multiplico isso pelos 1.200, eu chego no meu preço final, 1.580,04 centavos. Esse é o preço final após 3 acréscimos sucessivos de 10, 5 e 14. Esse seria o item A. No item B eu quero a taxa, que é 1 mais o primeiro aumento, vezes 1 mais o segundo aumento, vezes 1 mais o terceiro aumento, multiplico tudo aqui, ó, subtraio 1. Essa multiplicação é exatamente isso aqui, ó, que eu multipliquei separadamente aqui. Então, essa multiplicação dá exatamente esse 1,3167. Então, aí a taxa efetiva de aumento, ó, isso aqui vai dar 1,3167 menos 1 dá 0,3167, que é a porcentagem na forma decimal. Passo a vírgula 2 casas para trás e acho o valor da porcentagem. Inicialmente eu falei aqui, ó, fiz essa somazinha aqui na pressa, eu falei 34%, mas não, essa soma aqui dá 29%, certo? Então, a taxa efetiva de aumento sempre vai ser um pouco maior do que essa soma que eu vou ter aqui, ó. Então, como aqui era 29, 31 é um pouco maior, então provavelmente a continha tá certa. Beleza? Então, pessoal, esse tipo de conta é fácil. Quando eu calculo aqui, ó, eu posso tirar minha taxa efetiva de aumento daqui logo, ó. Certo? Tira 1 daqui, ó. 31,64, 31,67%. 67, né? Então, essas contas aqui, de certa forma, não é preciso fazer. Fazendo essa multiplicação só dos parênteses aqui, aqui você tira 1, que você tem a taxa de aumento. Certo? Então, é simples, é fácil. Certo? É só você seguir o procedimento direitinho que você vai chegar no resultado. Beleza.